O vídeo de hoje é híbrido. Tem duas finalidades. Numa eu falo sobre a figura do herdeiro necessário, do cônjuge, na condição de herdeiro necessário no regime da separação convencional de bens. E também falo sobre os cuidados que você deve ter ao pesquisar, ao buscar informações no Google, porque muitas vezes você pode ser induzido em erro. Não é raro que um advogado, ou um juiz, ou um promotor, ou seja quem for, vai lá, procura um material, uma jurisprudência, alguma coisa assim, não se atenta a alguns detalhes e acaba cometendo alguma gafe processual, alguma gafe em algum processo judicial. Vamos começar com uma breve explicação. Existe o regime da separação obrigatória de bens. Tem um vídeo aqui no canal que explico sobre isso. No regime da separação obrigatória de bens, o cônjuge sobrevivente, em caso de óbito do outro, ele não é herdeiro necessário, ele não herda do seu falecido. No regime da separação convencional de bens, o cônjuge é herdeiro necessário. Esta regra provavelmente mudará, mas hoje, em 2024, ainda é assim que funciona. Com isso, o que nós temos? As pessoas contratam o regime da separação de bens porque desejam o afastamento patrimonial uma da outra. Por N razões, muitas vezes, cada um já tem o seu patrimônio constituído, tem filhos de relações anteriores, muitas vezes aquele patrimônio é originário, talvez até mesmo do casamento anterior, ou da herança do falecido marido, falecida esposa da relação anterior, e assim vai. Os motivos, cada um tem o seu. Mas a jurisprudência atual do STJ, a jurisprudência de hoje, ela não respeita esta autonomia. Ela aplica o sistema legal, o texto legal de maneira literal. No passado foi diferente. Eu lerei aqui 2 julgados, fiz uma pesquisa no site do STJ pelas palavras herdeiro necessário e separação de bens. Lerei aqui 2 julgados em que o STJ, no primeiro deles, no primeiro dos julgados, ele reconhece a jurisprudência passada, em que era tolerada, em que era aceitável a exclusão do cônjuge como herdeiro necessário na separação de bens. E é uma ação discutindo responsabilidade civil do advogado, que não é o tema do vídeo, mas foi enfrentado esse tema. E, na sequência, um exemplar da tendência jurisprudencial do momento, da maneira como o STJ tem julgado atualmente. Vamos ouvir aqui, vamos ler aqui esses 2 exemplos de decisões judiciais. Vejamos. Recurso, está aqui o número, né? 1.705.692, julgado agora em maio de 2024. Não lerei aqui a ementa inteira, mas vamos lá. Recurso especial, ação ressarcitória, prestação de serviço advocatício, elaboração de testamento, falha na prestação de serviço, orientação contrária, olha só aqui, orientação contrária ao ordenamento jurídico, qualidade de herdeiro necessário do cônjuge casado sob o regime da separação convencional de bens, matéria controvertida à época, falha não configurada, abusividade dos honorários, esses são outros assuntos, né? E aí aqui vem. Afasta-se a alegação de falha na prestação de serviço advocatício quando a orientação dada pelo advogado envolve matéria controvertida na jurisprudência, notadamente no âmbito do próprio STJ, que à época dos fatos tinha julgados concluindo no sentido de que o cônjuge casado pelo regime da separação convencional de bens não é herdeiro necessário. Aí é que menciona aqui alguns julgados. E aí depois ele segue falando da responsabilidade do advogado que estava sendo processado pelo serviço que prestou.
Isso aqui, 2024. Aqui em 2023. Agravo interno, no agravo de rigor especial, sucessão companheiro sobrevivente, herdeiro necessário, independentemente do regime de bens eleito na união estável. Artigo tal do Código Civil, regime da separação total de bens, concorrência com ascendente, acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência recente e dominante do STJ, agravo improvido. Há também aqui o item 2, há também entendimento dominante no sentido de que o cônjuge, qualquer que seja o regime de bens adotado pelo casal, é herdeiro necessário, à exceção da regra prevista no artigo 1641, que se refere ao regime da separação total de bens. Na realidade, se refere ao regime da separação obrigatória de bens. O Brasil não é o país da segurança jurídica. Mesma lei, tudo exatamente igual, em um determinado momento o judiciário tem um entendimento em um determinado sentido, passa algum tempo, a lei não muda, a lei segue intacta, mas o entendimento passa a ser outro. E você leva a sua vida, você faz o seu planejamento de vida de acordo com o texto legal, talvez, de acordo com a tendência da jurisprudência da época, você decide qual será o seu regime de bens ou o que for, mas você não sabe como soprarão, em que sentido soprarão os ventos quando você precisar do judiciário. Esta é a crítica que eu faço a esta insegurança jurídica permanente em que nós vivemos. Mas agora vamos passar para o segundo assunto do vídeo, que também envolve esta questão do regime da separação de bens e também envolve a questão da segurança jurídica e o alerta que eu dou para os meus colegas operadores do direito. Cuidado ao sair digitando expressões no Google e ler sem a devida atenção o conteúdo sem as ressalvas necessárias. E muitas vezes as ressalvas não estão expressas, mas você deverá confirmar o que você encontrar, sob pena de chegar a respostas equivocadas ou talvez tomar decisões com base em premissas equivocadas. Vamos ler aqui o resultado de uma pesquisa no Google sobre este tema. Vejamos aqui. Este alerta em azul, este conteúdo foi publicado há 15 anos. 15 anos, para uma fonte que pode não ser jornalística. E aí, então, neste artigo de 15 anos atrás, a informação: cônjuge sobrevivente casado com separação de bens não é herdeiro necessário. Mas qual separação de bens? A separação obrigatória ou a separação convencional, a contratada? Já está em destaque aqui. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o cônjuge sobrevivente casado sob o regime da separação convencional de bens não participa da sucessão como herdeiro necessário em concorrência com os descendentes do falecido. A turma acolheu o pedido de 3 herdeiros para negar a procedência do pedido de habilitação do inventário formulado pela viúva do pai. Então nós temos o STJ reconhecendo que no passado afastava o cônjuge do regime da separação convencional de bens como herdeiro necessário, não reconhecia o status de herdeiro necessário do cônjuge na separação convencional de bens, isso no passado. Temos o site Jus Brasil, um site magnífico do qual eu sou associado, trazendo uma informação em que ali tem esta ressalva. Esta é uma notícia de 15 anos atrás. E hoje nós temos uma posição jurisprudencial no sentido firme, no sentido consolidado, de que o cônjuge será herdeiro necessário, independente do regime de bens, com a ressalva da separação obrigatória.
Isso significa, como eu falei agora há pouco, insegurança jurídica, incertezas em geral. Você inicia sua vida conjugal, isso não vale apenas para direito de família, isso vale para a questão previdenciária. No direito previdenciário nem se fala, né? Mas temos questões de direito previdenciário, de direito de família, questões envolvendo a legislação trabalhista, o direito trabalhista, eu acho que ainda é pior, em que você simplesmente não sabe o que acontecerá quando você buscar o judiciário. Você consegue ter uma noção, uma suposta noção, talvez ilusória noção, de uma tendência, analisando o banco de jurisprudência daquele momento em que você estiver consultando e, dependendo do seu planejamento, você precisará rezar para que aquela tendência seja mantida. Qual a sua opinião sobre isso? Um grande abraço e até o próximo vídeo.